Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus é a ressurreição e a vida. Ele é o vivente. Pelo poder de sua gloriosa ressurreição, ele não apenas está vivo, mas ele dá a vida àqueles que creem nele. Aqueles que creem nele participam do mistério da glória do ressuscitado Jesus Cristo. Mesmo sabendo que nós somos peregrinos neste mundo, mesmo sabendo que somos marcados por muitas fragilidades, uma vez que cremos em Jesus, nós já participamos do mistério de sua ressurreição e, portanto, nós recebemos dele, aquele que é o vivente, nós recebemos dele a vida nova, a vida em abundância. Ao ressuscitar este jovem, o filho desta viúva, o filho único desta viúva, Jesus, ele se revela como a ressurreição e a vida. Quem crê nele, mesmo que morra, viverá eternamente. Essa é a nossa fé. É importante, irmãos e irmãs, que nós que fazemos parte da igreja do Senhor vivo, do Senhor ressuscitado, que nós cultivemos esta fé. A fé no Senhor vivo, a fé no Senhor ressuscitado, aquele que nos dá vida nova, vida em abundância, aquele que nos dá força para superarmos as mortes, consequência do mal, consequência do pecado, os diversos tipos de morte que se manifestam na nossa vida, na nossa caminhada. Sim, ele é a ressurreição e a vida. Aqueles que creem nele jamais morrerão, e se morrerem, ressuscitarão para a vida eterna. Essa é a nossa fé, esta é a fé da igreja. E é nesta fé que nós queremos caminhar, enfrentando as forças de morte
que também se manifestam na nossa vida, que também se manifestam no mundo em que vivemos. Como nós sabemos, no próximo mês de outubro, os bispos do mundo inteiro estarão reunidos em Roma para celebrar um sínodo. E este sínodo é sobre a juventude. Por isso eu gostaria de destacar esta ação prodigiosa de Jesus que ressuscita este jovem, para que todos nós possamos, em comunhão com os nossos pastores, em comunhão com o Santo Padre, o Papa Francisco, neste sínodo dos bispos para a juventude, que possamos todos nos unir aos nossos pastores, para que verdadeiramente um dos frutos deste sínodo seja a manifestação da ressurreição de Jesus na vida da nossa juventude. Sobretudo os jovens que se encontram desorientados, os jovens que se encontram escravos do mal, escravos do pecado, escravos de uma vida sem sentido, escravos de uma vida de drogas, de uma vida de uma sexualidade descomprometida com o amor. Por essa juventude, nós suplicamos a Jesus que Ele também chegue a estes jovens com a sua misericórdia e possa dizer a mesma coisa que Ele disse para o jovem daquela cidade de Naim: jovem, eu te ordeno, levanta-te, saia dessa vida de pecado, saia dessa vida de escravidão. Que os pais, que as mães que aqui se encontram e têm os seus filhos jovens, têm os seus filhos nessa etapa importante da vida, a juventude, que possam ter essa certeza de que pelo poder da ressurreição de Jesus, os nossos jovens podem ressuscitar, podem viver o dom de uma vida nova na comunhão de amor com aquele que é o vivente, aquele que é a ressurreição e a vida. Porém, irmãos e irmãs, nesta fé em Cristo vivo, em Cristo ressuscitado, o apóstolo São Paulo, na primeira leitura que nós ouvimos, nesse trecho de sua primeira carta aos Coríntios, ele coloca em evidência, ele destaca que a igreja, o corpo místico de Cristo, é um só, é um único corpo, é uma única igreja, até porque Cristo é a cabeça dessa igreja, é um único Cristo, um único corpo, uma única igreja. Nós que cremos em Jesus, ressuscitado, vivo, nós que somos membros do corpo místico de Cristo, deste único corpo de Cristo que é a igreja, nós, mesmo sendo muitos, porque amamos Jesus, porque cremos nele vivo, cremos nele ressuscitado, nós devemos, irmãos e irmãs, rezar, cultivar a unidade do corpo místico de Cristo. Se existe uma força de morte que quer muitas vezes destruir a igreja, o corpo místico de Cristo, essa força é a desunião. Essa força de morte é a desunião. As discórdias, os partidos, as divisões que são, infelizmente, resultado, consequência do pecado no coração humano e que divide os membros da igreja, suscitando muitas vezes nas pessoas inveja, divisões e assim por diante. Nós, porque cremos em Cristo vivo, em Cristo ressuscitado, fazemos parte desta única igreja e, portanto, devemos rezar pela unidade
rezar pela comunhão dos membros da igreja. Não podemos permitir que o pecado nos leve a atitudes, a palavras, a comportamentos que promovem a divisão na igreja, no corpo místico de Cristo. Não podemos. E se eventualmente nos deparamos com irmãos e irmãs na fé, que fazem questão de dividir a igreja, que fazem questão de semear a discórdia na igreja, nós precisamos, em primeiro lugar, rezar, interceder, pedir que a misericórdia de Deus, o poder do Senhor vivo, do Senhor ressuscitado, também toque no coração daquele irmão, daquela irmã, expulsando todo espírito de divisão, de discórdia, que faz com aquele irmão, com que aquela irmã cultive essa divisão na igreja. Isso é uma força de morte que o Senhor ressuscitado tem o poder de vencer, mas que ao mesmo tempo Ele nos convida a participar dessa vitória, a cultivar essa vitória. Não podemos ser também nós instrumentos de divisão, de discórdia, como nos ensinou o apóstolo São Paulo na primeira leitura. Porque o Senhor está vivo, porque o Senhor está ressuscitado, Ele resplandece o seu amor, a sua misericórdia no único corpo místico, no único corpo que é a sua igreja. Uma vez que nós participamos, irmãos e irmãs, de um único corpo, que é a Eucaristia, comungamos de um único pão, de um único cálice, não podemos depois sair dessa igreja cultivando discórdia, fofocas, disse-me-disse, invejas e coisas que infelizmente fazem com que a igreja, o corpo místico de Cristo, seja atacada. Peçamos ao Senhor nessa Eucaristia que de fato, pela graça da comunhão eucarística, nos torne servos da ressurreição. Servos do Senhor ressuscitado, aquele que é o vivente, que liberta o nosso coração das forças de morte, na esperança da ressurreição da nossa juventude, e ao mesmo tempo, nessa atitude bonita de nós sermos construtores, edificadores de um único corpo de Cristo que é a sua igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.